Bom dia a todos, amigos, irmãos da Cefrate. Vamos então continuar com a nossa conversa sobre Agostinho, ou Aurelius Augustus, ou Santo Agostinho, como queiram chamá-lo. Nenhum personagem teve um número tão grande de trabalhos feitos a seu respeito como Santo Agostinho. Inúmeros autores se debruçaram sobre a história do famoso bispo de Hipona e buscam analisá-la sob diferentes perspectivas. Agostinho foi um homem extremamente prolífico, ou seja, um personagem na história que gera várias histórias com H e várias histórias com E. Bem como Agostinho também escreveu mais de uma centena de trabalhos e sermões. Cada historiador, filósofo, escritor, teólogo e até mesmo entre os pensadores e palestrantes espíritas, cada um analisa Agostinho sob uma perspectiva diferenciada e enxerga indivíduos distintos. Ora, Agostinho como um mestre, ora um filósofo, ora um místico, ora um promíscuo convertido, ora um espírito superior. Mas todos não são o mesmo homem? Certamente que sim. Mas é certo que essa diversidade de ideias para mostrar o que é Agostinho leva-nos a reconhecer humildemente as dificuldades que temos de descortinar Agostinho em 3 apresentações apenas. Como já discorri em nossa conversa anterior, tenho preferido abordar Agostinho com os postulados escritos por Gary Wills, que pertence a uma escola historiográfica mais recente. Mas há outros nomes para quem quer estudar Agostinho, que também são bastante importantes, como Anne-Henri Marroux, Peter Brown, que são considerados como clássicos sobre a biografia agostiniana. E representam escolas de análise não só sobre o Agostinho em si, mas escolas de análise sobre o período em que Agostinho viveu. Quando nós terminamos a nossa conversa anterior, falávamos do porquê Aurelius Augustus foi canonizado. Terminamos nosso encontro citando o processo de tornar-se santo para Agostinho. E citamos que ele foi chamado de santo antes que a Igreja Católica ou Igreja Vaticana tivesse estabelecido os trâmites de canonização. Agostinho foi chamado de santo por razões teológicas, ou seja, por ter vivido uma vida santificada, desde a sua conversão até a sua morte. Apesar de já ser reconhecido por aclamação popular como santo, desde a sua morte em 28 de agosto de 430, Santo Agostinho só foi reconhecido como santo e doutor da Igreja em 1292, pelo Papa Bonifácio VIII. Relatos históricos dizem que, na primavera de 430, portanto, ano da morte de Agostinho, os vândalos, uma tribo germânica convertida ao arianismo, invadiram a África Romana e cercaram Hipona, onde estava Agostinho. Agostinho, porém, já estava irremediavelmente doente. De acordo com Possídio, que foi um amigo de Agostinho e um biógrafo bastante confiável sobre Agostinho, um dos poucos milagres atribuídos a ele, Agostinho, seria a cura de um doente, e que teria acontecido durante este cerco que teve Hipona. Ainda, falando sobre a ocasião da morte de Agostinho, antes de morrer, Agostinho ordenou que a biblioteca da igreja de Hipona e todos os seus livros fossem cuidadosamente preservados e, no lugar em que ele estava deitado, ele solicitou que se pendurasse nas paredes os salmos
A ideia de Agostinho é que ele pudesse lutar ainda uma última vez antes de morrer, ou como nós espíritas falamos, encarnar, contra os seus pecados. Agostinho faleceu, então, finalmente em 28 de agosto de 430. Logo em seguida, os vândalos desistiram do cerco a Hipona, mas retomaram não muito tempo depois e incendiaram a cidade. Destruíram tudo, menos a catedral e a biblioteca de Agostinho. Para a nossa apresentação de hoje, eu vou tentar falar sobre alguns principais temas que interessaram ao filósofo e ao teólogo Agostinho, sempre lembrando que estamos falando aqui do Agostinho enquanto ele estava encarnado. Não estamos falando aqui das mensagens que Agostinho publica depois de desencarnado. As ideias de Santo Agostinho influenciaram gerações de pensadores cristãos após a sua época, principalmente nas questões que envolvem moral. Nesse contexto, a filosofia e a religião são aspectos que sempre andaram muito juntos em Agostinho. Porém, a maior parte dos temas que envolveram Agostinho, o que ele discorreu, sua ênfase maior foi sempre nas questões das praxes: moral, o mal, a liberdade, a graça, a predestinação. A predestinação é um assunto tão pavorosamente discutido por todos os cristãos que nem ousarei discuti-lo aqui na nossa apresentação de pouco mais de 30 minutos. Parte da obra escrita de Agostinho se dedica às especulações filosóficas. A outra parte de sua obra é devotada à teologia. Vamos, então, destacar aqui alguns temas para falarmos de Agostinho. Os temas que foram escolhidos aqui por mim foram aleatórios, não seguindo uma ordem histórica, nem tampouco uma ordem sugerida por este ou aquele biógrafo sobre Agostinho. Acredito que, ao pensar em nossa conversa aqui através da Cefrate, os temas me foram surgindo dado as necessidades que deles tenhamos. Bom, que mais humildemente eu tenho para discuti-los. O primeiro tema que eu gostaria de destacar em Agostinho é sobre a fragilidade humana. Agostinho nos diz que o homem é um grande mistério. E o homem é um mistério doente. Ele, o homem, é uma doença sobre a Terra, na opinião de Agostinho. Por quê? Porque ele é extremamente frágil, falível. Frágil organicamente, frágil emocionalmente, frágil espiritualmente. No entanto, Agostinho, ao mesmo tempo, nos fala que ele, esse homem frágil, é a imagem e semelhança de seu Deus. Portanto, ele, o homem, é um mistério em si mesmo em busca do supremo mistério. Agostinho se dedica muito, como filósofo e como teólogo, ao tema da fragilidade do ser humano. Temos conversado, na apresentação anterior, sobre alguns aspectos da vida de Santo Agostinho, é importante para entendermos alguns dos principais temas que interessaram a ele, tendo em vista a influência da vida anterior, da vida pregressa de Agostinho, exerceu no pensamento e na sua obra. Como Agostinho considerava ter vivido os mais diversos pecados da carne,
Agostinho desconfiava da sensibilidade humana, pois conhecia a fragilidade do corpo. Podemos dizer que, dos filósofos, Agostinho é aquele que mais entendia sobre o pecado e sobre a fragilidade humana. É a partir disso que Agostinho propunha que nós deveríamos nos afastar de nossa materialidade e nos voltarmos para o nosso interior, para que pudéssemos encontrar o verdadeiro conhecimento e, com isso, a felicidade. Aliás, abrindo aqui um parêntese sobre Agostinho, somente se fôssemos falar somente sobre o processo de interioridade de Agostinho, certamente teríamos aí uma palestra para mais de hora. A condição de inferioridade do corpo é dada em função de sua fragilidade. O corpo está sujeito às tentações do mundo. Por isso, o corpo, é responsável pela fraqueza humana. Desse modo, a união entre a alma e o corpo devia ser tal que a alma, como Agostinho chamava o espírito, controle o corpo e o espiritualize. A alma deveria controlar seu corpo e espiritualizá-lo. Num determinado trecho, assim nos diz Agostinho com suas palavras: a alma, como podemos ver em todos os seres humanos, vivifica com sua presença esse corpo terreno e mortal. Ela o unifica e o mantém organizado como corpo vivo, e não permite que se dissolva nos elementos de sua composição orgânica. Para Agostinho, quando o homem deixa-se levar pela sensibilidade do seu corpo, satisfazendo-se com os prazeres externos, deixa de buscar o que lhe garantiria a real felicidade, ou seja, os bens eternos. E não consegue sair do estado de decadência em que se encontra. Para Agostinho, a finalidade, o fim último do homem é voltar a Deus. E a alma representa um meio para se chegar a esse fim. Para Agostinho, como a verdade encontra-se na alma humana, é ela que liga o homem ao superior. É por meio dela que o homem pode chegar ao seu objetivo, ou seja, a contemplação de Deus, a felicidade. Assim, a proposta de interiorização agostiniana é feita a partir da constatação da fragilidade do corpo. Ou seja, ao admitirmos a fragilidade do corpo, Agostinho propõe a interiorização. Agostinho acreditava que, ao buscar o conhecimento da matéria, o homem se desviava do que lhe garantiria a verdadeira felicidade, ou seja, Deus. Para que o homem possa encontrar a verdade, é preciso que o homem deixe de lado sua materialidade e se volte para o seu interior. Pois é ali, em sua alma ou em seu espírito, que o verdadeiro conhecimento se encontra, possibilitado pela iluminação divina. Nesse processo do homem voltar-se para o seu interior, nos diz Agostinho que Cristo é considerado o único verdadeiro mestre. De modo que todos os mestres terrenos têm a função de estimular seus discípulos a buscarem a verdade em seu interior. Chegamos aqui, então, perto de um outro conceito de Agostinho,
é o que ele chamava de verdade suprema. A contemplação de Deus só é possibilitada se o homem se regenera, passando a atribuir maior importância à sua interioridade do que à sua materialidade. Pois assim ele está apto para receber a iluminação divina e visualizar a verdade. Diz novamente Agostinho num outro trecho: não é que o corpo seja mau por natureza, mas porque é vergonhoso nos apegarmos no corpo e nos demais bens materiais quando nos é permitido, quando nos é concedido por Deus apegar-nos a bens mais altos e deles usufruir. Ou seja, é vergonhoso nos apegarmos à materialidade quando também nos foi concedido a espiritualidade. De acordo com Santo Agostinho, para que os homens possam se reerguer, o homem não precisa livrar-se de seu corpo, mas sim criar as condições para que ele, homem, possa dominá-lo. Ou seja, Agostinho nos propõe dominar a carne através do espírito. Com o domínio da alma sobre o corpo, criam-se as condições ideais para o homem caminhar rumo ao seu processo santificador, ao seu processo de tornar-se santo. Pois, na medida em que ele domina, ele põe o domínio do espírito sobre o corpo, ele se afasta das coisas próprias do mundo e se volta para o seu interior, o que lhe dá condições de encontrar a verdade em sua alma, gozando da felicidade completa da contemplação de Deus. O segundo tema que eu gostaria de destacar aqui no nosso encontro é sobre as dissertativas e assertativas sobre Deus. E aqui também ficaríamos horas discutindo os postulados que Agostinho tem sobre Deus. Agostinho é categórico, dizendo que Deus não é objeto de conhecimento. Pelo menos, não da forma como conhecemos as coisas, dadas todas as nossas limitações. Ou seja, com todas as nossas fragilidades apontadas em cima, realmente é bastante limitador conhecermos Deus dessa forma. Porém, Agostinho nos diz, nós, seres humanos, sentimos ou não a grande presença de Deus em nossas vidas. Agostinho escreveu uma das melhores obras de Agostinho, chama-se De Libero Arbitrio, ou em português, sobre o livre-arbítrio. É um livro de 3 volumes, escrito aí no período de 387 a 395, então a gente vê aí que esse livro foi escrito no decorrer de alguns anos. Na minha opinião, é um livro que ele é até mais rico do que Cidade de Deus, do que Confissões. E o livro faz uma profunda investigação filosófica a respeito da liberdade humana e da origem do mal moral. Com o passar dos anos, dos séculos, esta obra tornou-se uma leitura fundamental no campo da filosofia. Não só porque explica racionalmente a origem do pecado, fundamentando o pecado como sendo um abuso da liberdade, mas também porque no livro 2 sobre o livre-arbítrio, Agostinho dá uma prova inconteste da existência de Deus
por uma via puramente racional, ou seja, através da razão. Neste capítulo 2, que é bastante complexo, Santo Agostinho nos prova a existência de Deus. Santo Agostinho estabelece a razão como instrumento para buscar uma realidade que é suprema. Uma realidade que, ao não encontrar mais nada mais excelente, a própria razão se subordinaria e não hesitaria em chamar essa realidade posterior de Deus. Continuando nas dissertativas agostinianas sobre Deus, Agostinho irá afirmar que toda busca do ser humano é uma busca pela felicidade. Mas essa felicidade não consiste em fazer o que se quer, mas em fazer a vontade de Deus. Mas isso, ou seja, fazer a vontade de Deus, deve ser decidido pelo próprio homem, que, dotado do seu livre-arbítrio, deve existir nesse mundo e fazer as suas próprias escolhas. O homem busca a Deus porque quer ser feliz. Busca espiritual as experiências humanas em seu sentido mais profundo. São a busca pela felicidade, que em Agostinho é o sumo bem representado por Deus. Agostinho chama, então, Deus de sumo bem. A existência humana é marcada pela memória da felicidade, que nada mais é do que a memória da presença de Deus. Ou seja, em nossa origem espiritual, nós trazemos a memória da presença de Deus da onde nós saímos. E trazemos na memória espiritual a felicidade de ter estado com Ele um dia. Essa memória da felicidade é um mistério. Agostinho, ainda encarnado, vamos lembrando, diz que a lembrança, essa memória é a lembrança do espírito de que um dia, quando criado, já esteve na presença de Deus. Olha que coisa bonita. Agostinho está nos dizendo que a nossa busca pela felicidade ela é marcada por uma memória existente em nós mesmos de um dia já termos estado criados a partir de Deus. Ainda nesse tópico, eu gostaria de destacar que, para Agostinho, não existe o sentimento de perdermos a fé. Porque pensava Agostinho, quem tinha, ou quem diz que tinha fé e a perdeu, é porque nunca teve. A fé, após adquirida, não se perde mais ao longo da vida. Enfim, as meditações sobre Deus percorrem toda a obra de Santo Agostinho. E nós poderíamos ficar horas conversando sobre o caminho racional que Agostinho oferece para chegarmos mais perto do conhecimento de Deus. Cada parágrafo de Agostinho sobre esse tema parece nos aproximar de Deus, mas não temos tempo para tanto. Para finalizarmos esse nosso comentário sobre Deus em Agostinho, eu gostaria de citar dois momentos de Agostinho. No primeiro, ele nos diz: Deus existe. Verdadeiramente, soberanamente, ele é. Agora,
já não o afirmamos como indubitável, só porque o aceitamos pela fé, mas também porque o alcançamos através de uma forma de conhecimento, certo, ainda que muitíssimo tênue. Assim, ele mesmo, Agostinho, ofereceu-nos um conhecimento certo sobre a existência de Deus. Por outro lado, ele mesmo, Agostinho, reconhece que esse conhecimento que ele nos ofereceu como de Deus ainda é tênue. Agostinho oferece um caminho racional consistente, mas as condições que estabelece para trilhar esse caminho racional para se chegar a Deus exigem do caminhante muita humildade, tanto quanto a fé. O terceiro tema que eu gostaria de destacar, o terceiro tema que eu escolhi entre os diversos tratados por Agostinho, é sobre o tempo e a eternidade. O tempo é uma preocupação antiga e é uma preocupação atual, não só entre os filósofos, como para todos nós. Tá? Todos nós, uma hora ou outra, de uma maneira consciente ou inconsciente, pensamos no tempo. Seja por estarmos atrasados com relação a alguma coisa, seja porque nós temos que começar o evangelho a determinada hora, seja porque estamos aguardando chegar o final de semana, ou o próximo pagamento, ou mesmo qual o tempo que vai demorar para chegar a vacina, ou quando acabará a crise da Covid que estamos vivendo. Enfim, o tempo faz parte do nosso cotidiano, como fez parte do cotidiano da filosofia. Santo Agostinho fez talvez a mais importante reflexão sobre o tempo na história do pensamento. Essa reflexão está presente no livro 11 da obra Confissões. A reflexão agostiniana sobre o tempo começa com o problema de definir o tempo. Com a análise que todos sabem o que é o tempo quando nele se fala. Mas ninguém diz o que de fato o tempo é. No livro Confissões, que eu citei há pouco, capítulo 11, assim fala Agostinho. Que é, pois, o tempo? Quem poderá explicá-lo clara e brevemente? Quem poderá apreender, mesmo só com o pensamento, para depois nos traduzir por palavras o seu conceito? E que assunto mais familiar e mais batido das nossas conversas do que o tempo? Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos. Compreendemos também o que nos dizem quando dele nos falam. Mas o que é, por conseguinte, o tempo? E assim conclui Agostinho. Se ninguém me perguntar, eu sei. Porém, se o quiser que eu explique a quem me fizer a pergunta, já não sei. Mas o tempo é algo. Para lidar com essas perguntas, Agostinho propõe uma abordagem do tempo a partir da eternidade, ou seja, analisar o tempo a partir do que não seria o tempo a partir da eternidade. Por isso, eu propus apresentar ambos os temas nesse tópico. Como vimos pouco tempo atrás, o homem busca conhecer o tempo. O homem também busca conhecer a eternidade divina. Por isso, a investigação sobre a natureza do tempo é conduzida por uma semelhança e pelo contraste com relação à eternidade. O tempo é identificado por Agostinho com
a própria vida da alma ou do espírito, que se estende para o passado ou para o futuro. Então, a alma, o espírito, se vai ao passado e vai ao futuro. O espírito sempre espera o futuro. O espírito sempre está atento ao presente. E o espírito sempre se recorda o passado. O objeto da espera do espírito passa por atenção e se transforma em lembrança. Então, para Agostinho, quem ousaria negar que o futuro já não existe hoje? A espera do futuro já está em nosso espírito. Vou tentar deixar mais claro as ideias de Agostinho. Diz Agostinho, é impróprio afirmar que os tempos são três: pretérito, presente e futuro, assim como nós aprendemos nas nossas aulas de português e de verbos na escola. Para Agostinho, talvez seja próprio dizer, os tempos são três. Há o presente das coisas passadas, o presente das coisas presentes e o presente das coisas futuras. Existem, pois, esses três tempos na minha mente, que não vejo em outra parte. A lembrança presente das coisas passadas, a visão presente das coisas presentes e a esperança presente das coisas futuras. Assim, temos o passado como uma forma particular de presente. Afinal, quando nos lembramos de algo passado, estamos no presente. Em outras palavras, o passado é presente quando nos lembramos dele. Temos também o futuro, tão presente quanto o passado, quando nele pensamos, quando nele projetamos, quando nele trabalhamos para atingir. E, finalmente, Agostinho vai criar dois outros tempos: o tempo da alma e o tempo do mundo. Então, os três tempos, dos quais falamos agora há pouco, existem para nós em nossa mente. Mas para o resto do mundo, o tempo se resume na instantaneidade do real. No tempo do mundo, nada dura. Tudo deixa de ser tão logo que se é. Já no tempo da alma, no tempo do espírito, as coisas duram, pois seguem uma lógica estritamente nossa, com a nossa história espiritual, com as nossas expiações, com as nossas reencarnações. Lógico que expiação e reencarnação não é um termo usado ainda por Agostinho, mas é algo que ele colocava já desde aquela época. Assim, cada espírito vive a sua dinâmica do tempo. Por isso, quando estamos vivendo nesse momento presente, trazemos o nosso passado ao presente e temos condição de colocar no nosso momento presente o que nós gostaríamos no nosso momento futuro. Terminando o nosso segundo encontro sobre Agostinho, os convido para o nosso terceiro encontro e aproveito a fazer uma oração final, já com algumas ideias agostinianas. Assim, após avançarmos em mais algumas reflexões proporcionadas por Agostinho, ainda encarnado, encerramos nossas atividades de agora entendendo que nosso aperfeiçoamento depende de nós, pois todos possuímos a liberdade para fazermos o que quisermos. Assim, entendo que para fazermos o bem, basta nos fortalecer a vontade de querer. Solicito a permissão do mundo espiritual para efetuar uma releitura.
à luz agostiniana, de uma prece que está lá presente no Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado, Deus de todos nós, por nos ter concedido a sabedoria necessária para distinguirmos o bem do mal. Assim, ao reconhecer que uma coisa é má, sou culpado de não me esforçar para resistir à sua tentação. Preservar-me do orgulho, querido Pai, que pode impedir-me de perceber os meus defeitos. Guardai-me dos maus espíritos, Pai eterno, que poderiam me incitar a perseverar em meus vícios. Entre as minhas imperfeições, reconheço que possuo, ainda, muitas inclinações que acabam por afastar-me das tuas irradiações e iluminação divina. E se não resisto ao arrastamento moral dos meus vícios, é por causa do hábito que já adquiri em ceder-lhes. Vós, Pai, não me criastes culpado, porque sois justos. E então reside em mim a igual capacidade para o bem e para o mal. Se escolhi ou se escolho o mau caminho, foi em virtude do mau uso que fiz do meu livre-arbítrio, que você caridosamente me concedeu. Mas, pela mesma razão, Pai, que tive da liberdade de fazer o mal hoje e em tantas oportunidades passadas, tenho também a de fazer o bem e, portanto, de mudar de caminho a partir de agora. Vivendo um dia de cada vez, vivendo o presente das coisas presentes. Meus defeitos atuais são o resto das imperfeições que trouxe das minhas existências precedentes. São o presente das minhas coisas passadas. Mas sei que posso livrar-me delas, pela minha vontade, com a assistência dos bons espíritos. Protegei-me, portanto, espíritos bondosos, sobretudo vós, meu anjo protetor, meu anjo guardião, dando-me a força de resistir às más sugestões e de sair vitorioso da luta. Nossos defeitos são barreiras que nos separam de Deus. E a cada defeito superado, a cada vício que deixamos para trás, é um passo que damos para nos aproximarmos de Deus. Assim, com a oração fortalecendo a fé, com a prática da caridade como forma de recebermos a tua graça, vivo a esperança presente das coisas futuras, que posso contigo aprender, Divino Mestre. O Senhor, na sua infinita misericórdia, houve por bem me conceder a existência atual, para que sirva ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, a fim de que não se torne perdida para mim. E quando aprouver o Senhor me retirar dela, eu possa sair melhor do que entrei. Um bom domingo a todos e os aguardo em nosso terceiro encontro para falarmos a respeito de mais alguns postulados sobre essa figura extraordinária que é Agostinho. Muito obrigado pela atenção de todos.